Boa noite, meus queridos irmãos. Como é que estão todos? Eu espero que estejam todos bem. Mais uma vez nos encontramos aqui para mais um momento de busca espiritual, momento de reflexão. E hoje eu resolvi trazer para vocês uma reflexão acerca da situação atual, dos desastres que temos passado, estamos vivenciando, além, e principalmente do coronavírus. Mas essa mensagem ela não vem de mim, né? Ela vem de um irmão espiritual que se identifica como irmão Heitor. Eu acredito, meus irmãos, que seja o meu mentor espiritual, o guia, o anjo da guarda, enfim, ainda não ficou muito claro, né? Mas nas suas psicografias, nas minhas psicografias, né, suas mensagens, me parece que seja um espírito luminoso e que estamos iniciando essa jornada, né, de trabalhos através de mensagens espirituais. Bom, eu não costumo psicografar muito seguido, é um campo ainda novo para mim. Eu estou numa fase de descoberta deste campo há alguns meses, não tem um ano ainda. Tenho algumas psicografias de outras entidades também, relacionadas a questões mais pessoais, não é? Mas essa mensagem, inclusive eu pedi permissão para trazer aqui, eu achei muito interessante. Depois também de analisar, né, a mensagem em si, com cautela, né, para ver se tratava realmente de um ente de luz, né, e resolvi trazer para a gente fazer uma reflexão sobre o sistema atual e aí abarca vários assuntos, né, abarca a questão da transição planetária, daquilo que foi dito, né, os avisos, as profecias, as previsões, né, que infelizmente nós não demos ouvidos e hoje vivenciamos alguns sinais daquilo que foi previsto, né? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou colocar para vocês a mensagem, eu espero que vocês gostem, e a gente vai debatendo ali conforme a gente vai lendo, tá? E deixo muito claro que eu não tenho nenhum mérito nisso tudo, tá? Eu sou apenas um comunicador, um médium, e não fiz além do meu trabalho, que é intermediar entre o mundo espiritual e o mundo material. Então esse pelo menos tem sido nosso trabalho, todo o nosso grupo de estudos, né, aqui no nosso planeta. Então vamos lá, vamos ver como é que foi essa mensagem do mundo espiritual acerca
dos males que estamos vivenciando e principalmente do coronavírus. Muito bem, meus irmãos, então vamos ver aí o que é que o nosso irmão espiritual veio nos dizer acerca do coronavírus, não só do coronavírus, mas de outros tantos males, não é? Muito bem. Bom, a data da mensagem, como eu disse, foi dia 5/8/2020, quarta-feira, à tarde, onde eu recebi através da canalização, né, desse ente muito querido, que se identifica como irmão Heitor. Bom, então eu comecei perguntando para ele o seguinte: irmão Heitor, eu o saúdo e lhe desejo muita luz na sua caminhada espiritual. O que tens a dizer sobre a pandemia de Covid nesse ano de 2020, tão intensa? E ele responde: eu o saúdo na luz do Deus, que é Pai e Mãe de todos nós. Este cenário de pandemia a nível mundial, do que chamam de coronavírus, é apenas uma distração daquilo que está acontecendo de fato no orbe terrestre. Juntamente com a Covid existem muitos outros desastres e demais desgraças que levam seus irmãos carnais ao abismo profundo da dor na consciência e do arrependimento inútil. São muitas pragas que assolam nosso planeta, e tudo isso foi criado pelo homem, sem dúvida. Havíamos avisado há tempos que muitas coisas ruins aconteceriam se não houvesse uma mudança de comportamento e de pensamento. Eis aí o resultado. Pois bem, meus irmãos, então veja-se que já de saída, né, vamos dizer, esse mentor traz muito claro de que o Covid é apenas mais um mal, diante de tantos males que assolam o nosso planeta. É óbvio que, se nós formos olhar, né, o coronavírus em si, obviamente que isso não é nenhuma distração, não é? Tanto que isso se alastrou a nível mundial, né, e ainda não conseguimos chegar na cura, né, e recém estamos descobrindo as primeiras vacinas da doença e nem sabemos se ela terá uma nova fase, né? Mas o que é que ele vem nos alertar? Que não é só o coronavírus, ele é apenas mais um mal. Por isso ele coloca o termo distração, porque se olharmos numa visão geral, existem tantos outros males que nos assolam, né, nos causam dor no dia a dia, né, como doenças, como câncer, AIDS, e outras tantas doenças, né, a dengue, por exemplo, tantas outras epidemias. Mas não só isso, né, ainda temos aí os desastres naturais causados pela poluição da atmosfera que causamos, né? E sem contar aquelas dores que causamos no dia a dia, que é a raiva, né? A violência, tanto física quanto moral, por exemplo, a fome, né, no mundo, a miséria, e isso é no dia a dia, isso não tem vacina, né? A cura seria a cura aconteceria de tudo isso se houvesse a mudança em nós mesmos. Então, olhando num panorama geral da vida, não essa pandemia seria mais um mal de tantos que coexistem dia após dia conosco,
e que muitas vezes não paramos para analisar. Como ele mesmo diz, né, esses males todos nos levam a um abismo profundo de dor na consciência e do arrependimento inútil, porque muitas coisas, muitos males que fizemos são praticamente irreversíveis e o arrependimento se torna inútil para a situação. Bem, bom, então eu perguntei o seguinte: o irmão pode explicar melhor essa questão? E então ele disse: sim, de há muitos e muitos anos, todos aqueles irmãos que aqui estiveram, inclusive eu, tínhamos avistado consequências drásticas se não houvesse mudança no padrão moral e vibratório do ser pensante, que é o ser humano, né? Sob pena de peripécias irrefutáveis e irreversíveis. Era após era, e o homem continua o mesmo. Tem a oportunidade de reencarnar, mas desiste de seu propósito. Basta passar por alguma armadilha que acione o seu gatilho mental doentio. E a resposta sempre chega, traduzida em dor e sofrimento. Nestas épocas atuais não é diferente. Embora hoje a própria tecnologia que dispusemos em oferecimento à transformação e regeneração íntima disponha de informações que antes eram entregues a poucos, parece que os irmãos encarnados não dão conta e assim deixam de lado o assunto justamente porque é difícil de enfrentar. Então, nessa primeira parte, né, parece que ele coloca que essa questão do nosso ego não é uma coisa de hoje, meus irmãos. Isso desde que mundo é mundo, desde que o homem existe, né? Passam-se as épocas, mas o homem no seu íntimo continua o mesmo, infelizmente, né? Basta, como ele diz, passar por alguma armadilha que acione o seu gatilho mental doentio, ou seja, basta que alguma coisa fira o seu próprio ego, e aí deixamos de lado a nossa consciência e passamos a agir pela nossa emoção e, por que não, pelo próprio instinto. Por isso somos os maiores limitadores de nós mesmos. Essa é a grande barreira que temos que transcender. E é por isso que a gente busca, né, meus irmãos? Então, apesar de toda a tecnologia que hoje temos para conseguirmos informações que poucas pessoas tinham no passado, pois eram escondidas, entregues a poucos, não é? E mesmo assim, nós tendo essas informações, o conhecimento, que hoje a internet nos coloca de forma ampla, mesmo assim não conseguimos mudar, apesar de conhecer e de saber do processo, como ele acontece, né? Pois bem, e segue ele na resposta. No entanto, irmão, chegamos a uma época que não há mais espaço de tempo para pensar. A mudança deve ocorrer de imediato, ou o fim será iminente. Este vírus que se alastra no mundo é só um dos tantos males e pragas que ainda virão, caso o homem não se dobre à vontade do Pai Celestial. Lembre da história de Moisés, que não foi história, foi um fato. Lembre de Noé. Lembre das profecias ao longo dos anos da história. E lembre da previsão de seus irmãos que há pouco desencarnaram. Se isso não for suficiente, então chegará o dia que Deus virá ao mundo. E ninguém dará crédito a isso, porque estão cegos e mergulhados no mundismo material e sem sentido. Lembra, amado irmão, além do vírus Covid,
E existem muitos outros males, como terremotos, pragas, furacões, violência extrema, desentendimento entre irmãos, amigos, familiares, colegas. Tudo isso constitui um mal maior, bem maior que o Covid, sem contar as guerras, das mais comezinhas até as de maior envergadura. Tudo por causa do ego. Muitas justificam tais práticas a questões religiosas. Então, aqui, meus irmãos, ele começa a destrinchar mais, né, essa mensagem, nos alertando de que não há mais tempo para pensarmos se nós iremos mudar ou não. O tempo está acabando, né? Ele coloca as histórias de Moisés, de Noé, e tantas outras profecias, né, de irmãos que já desencarnaram. Para quem não conhece a história de Moisés na Bíblia, né, ele era muito amigo do faraó, foi criado com ele, e Deus mandava avisar, né, que se o faraó não se dobrasse, se eles não mudassem, que as coisas iam piorar, não é? E assim era entregue a mensagem. E Faraó e os egípcios na época não levaram isso a sério. E as coisas aconteceram, foram acontecendo, até que o Faraó perdeu aquilo que ele mais amava no mundo, que era o seu próprio filho, né? E Noé a mesma coisa. Quando foi avisado que ia ter um dilúvio, né, as pessoas também estavam mergulhadas nas coisas materiais e não houve mudança também, riram, enfim. Então é aquilo, quando as coisas acontecem, meus irmãos, não há como remediar muitas vezes, e nem adianta remediar, né? As consequências acabam sendo irreversíveis na maioria das vezes, né? E ele, por fim, aqui ele reforça essa questão de que a Covid é apenas mais uma dentre tantos males, né? Sendo que o maior mal é aquele mal entre as relações com as pessoas, os nossos próprios irmãos, né? A nossa relação com o próximo, que é o maior mal, né? Desde o seio da família até a estrutura de nações que entram em guerras, né? E causam tanto sofrimento, dor e tantas mortes. E muitas vezes as guerras querem ser justificadas por razões religiosas, né? E aí ele termina a resposta, né, dizendo: ora, amado irmão, é inadmissível este tipo de comportamento, porque tudo o que é feito aqui, no mundo físico, né, repercute no plano espiritual. O caos parece ter tomado conta do planeta, mas isso é apenas ilusão. Eles, né, que são os espíritos das trevas, querem que acreditem nisso, porque ao crer, envia-se energias em forma de pensamento para alimentá-los e fortalecê-los. Por isso alerto para este fato. Não dá importância para o que vê no seu mundo. Apenas faça e pratique o bem. Comece por praticar o bem consigo mesmo. Depois, faça o bem a teu próximo. Quando chegares no lado de cá, vais encontrar muito mais trabalho do que possui aí. Portanto, não reclames de tua missão. Jamais, né? Então, aqui uma questão muito importante, meus irmãos, que é a questão disso, que por trás de todo esse mal existem também irmãos nossos desencarnados, e muitos deles são espíritos de muita baixa energia, são trevosos mesmo, né? E a ideia deles realmente é manipular a todos nós, fazendo com que
que vire um caos, né? E criando essa ilusão, nós focamos a nossa atenção nisso. E aí acabamos, por consequência, alimentando-os energeticamente, né? Então, volto a dizer, nessas questões que nós acompanhamos nas mídias, né? É óbvio que nós temos que acompanhar, temos que nos cuidar, mas não entrarmos no desespero. Vamos entrar pela fé. Vamos para o lado da fé. E nos cuidando, é claro. Mas não focarmos a nossa atenção nas notícias, porque vejam que 90% é só de desgraça, né? E quanto mais focamos nisso, mais baixamos a nossa vibração, mais imaginamos. A nossa mente é muito criativa, irmãos, e mais nós imaginamos coisas piores que podem vir a acontecer, e quando imaginamos isso sem querer, nós acabamos criando as condições para que coisas piores possam acontecer. Por isso Jesus dizia: orai e vigiai, não é? Então é muito importante que a gente mantenha o nosso pensamento limpo, a nossa mente limpa. Nossos pensamentos, quando eles chegam, pensamentos negativos, temos que desviá-los, né? Tirá-los da nossa mente, porque justamente essas formas de pensamento é que vão influenciar o campo áurico e vão alimentar esses seres, e disso aí eles vão ter mais força ainda para causar mais caos no mundo. Essa é a grande jogada, né, desses espíritos, infelizmente. E por fim ele coloca na questão, né, que o trabalho no lado de lá vai ser muito maior do que o daqui, né? Nosso trabalho aqui, que estamos num estágio aquém do estágio desses espíritos, né, desses irmãos, para nós já é trabalhoso, né? Mas ainda não se compara com o trabalho que é desempenhado lá do outro lado. Quer dizer, tudo que fizemos aqui repercute no mundo espiritual. Então precisamos manter nossos pensamentos positivos e firmes, sempre com fé e esperança, por mais que as coisas aconteçam de forma negativa, porque assim, se cada pessoa começar a fazer sua parte, nós vamos criar uma aura, né, uma energia melhor no planeta, e isso vai facilitar em muito para que essa transição, essa mudança ocorra aqui no nosso mundo, né? Muito bem. Então eu perguntei assim: e como posso ajudar as pessoas se estou afastado das mesmas? Nós estamos todos afastados por causa do vírus, estamos todos nas nossas casas. E ele respondeu o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, já dizia nosso mestre. Seja paciente e não se deixe levar por julgamentos, provocações, sentimentos de raiva ou qualquer outro que crie formas de pensamento nocivas a ti e aos outros. Se fala muito que existem somente pessoas más, contudo, no meio dessa confusão toda, existem muitas pessoas que encarnaram neste planeta para auxiliar na mudança. Nessa hora, muitas pessoas estão ajudando as que delas necessitam, de perto ou de longe. Há muitas formas, meu irmão, de ajudar o próximo. A Covid foi o grande teste da espiritualidade maior para ver se restava ainda algo de bom no coração do homem. E constatamos isso, sem equívoco. Então vejam que há meios, meus irmãos, de ajudarmos, né, os nossos próximos, né, mesmo que de longe, de uma forma remota, né? A paciência é uma virtude. Então
Sabemos todos nós que estamos aqui afastados da convivência social, encerrados em casa, passamos por crises de ansiedade, passamos por crises de depressão, de agonia, e muitas vezes isso pode se transformar em raiva, ok? Mas não quer dizer que você não possa ajudar o seu irmão. Nós podemos sim, há muitas maneiras e mesmo de longe, né? Veja que a Covid é um teste para isso realmente, porque nos afastou em definitivo. Não podemos chegar para os nossos irmãos, abraçá-los, beijá-los, conversar pessoalmente, ouvi-los, né? Desabafarmos. Não é possível. Então, eis um grande teste, porque a espiritualidade ela é inteligente, né? E ela sabe como fazer com que nós possamos desenvolver virtudes luminosas, né? Obviamente, desenvolver virtudes que nos ajudem na nossa evolução. Então, segue irmão Heitor dizendo: são várias maneiras de prestar a caridade. Oração aos enfermos e àqueles que precisam se esclarecer para evoluir. Doar dinheiro para os que nada têm. Doar comida, roupas, acessórios, material de higiene. Escutar o desabafo, sem contudo cair em vampirismo. Abraçar e beijar em pensamento, usando a sua maior ferramenta, sua mente. Meditar e juntar-se a nós, a fim de nos ajudar a iluminar os lugares que precisam de luz. Ajudar nossos irmãos desencarnados que vivem vagando, direcionando-os no caminho de volta para casa. Não desejar o mal para ninguém. Não repelir a agressão física ou moral, seja ela justa ou injusta. Buscar o conhecimento, colocando-o em prática consigo mesmo e depois levar aos que precisam. Jesus era manso e pacífico. Conseguiu se desapegar de qualquer coisa do mundo material. Não usou uma moeda para ensinar e propagar sua doutrina de amor. Não fez mal a ninguém, curou pessoas, deu o que comer e beber. Por fim, sacrificou-se pela salvação de todos nós. Ah, mas Jesus é Deus e eu não sou. Tolice. Acha que alguém que ficará aqui, se não fizer o mínimo acha que alguém ficará aqui, na verdade, né? Se não fizer o mínimo esforço para mudar, o fim está chegando, irmão. O fim das energias densas. O mundo seguirá firme e belo como sempre. Antes eram avisos, através de profecias e previsões. Agora são sinais. O próximo passo será decisivo. Não duvide. Então chega até a arrepiar, né, meus irmãos? A mensagem. Aqui o nosso irmão nos coloca algumas formas de como nós podemos prestar a caridade, mesmo que à distância, né? Então, quando ele fala oração aos enfermos, né, são as orações que nós podemos fazer, até mesmo em meditação ou num momento que tiramos para orar, pelos enfermos, os nossos irmãos que estão lá no hospital, né, e os que também não estão, que estão aí com a Covid, os nossos irmãos que estão com tantas outras doenças, não é? Então orarmos, né, a oração tem muito poder, né, porque nós usamos a nossa mente, o nosso coração e usamos às vezes a nossa voz. A oração, tanto em silêncio quanto falada, ela chega lá em cima, como a gente diz, né? Ela chega nos planos superiores. E, né, a doação de dinheiro, como nós fizemos muitos grupos. Hoje nós temos toda uma tecnologia, temos grupos no WhatsApp, em outros
outros meios, né, de redes sociais, e que nos juntamos, né, para fazer depósito. Hoje nós conseguimos fazer transferências, tudo por telefone, né? Então ajudar também aqueles que não têm, as doações, né, doação de alimentos, doações de roupas. Podemos ligar uns para os outros, podemos mandar áudios, não é? Via mensagem, para escutarmos o próximo, né? Desabafarmos, né? Contar aquilo que nos incomoda, sem contudo, né? Buscar vampirizar, né, os nossos irmãos que também já têm seus problemas, né? Através da nossa mente nós podemos, com a nossa imaginação, né, em sede de meditação, podemos nos dirigir à casa dos nossos irmãos, abraçá-los, beijá-los, energizá-los. Podemos nos encontrar com nossos mentores, nos dirigir a tantos lugares e ajudar a iluminar, né, a energizar os campos áuricos dos lugares, encaminhar nossos irmãos errantes, desencarnados, né, deixando também de fazer coisas como não ter raiva, né, não responder agressões, enfim, né, e buscar esse conhecimento, sermos bons para nós mesmos. Nós somos o nosso principal laboratório, não é? Nos conhecermos, nos ajudarmos e ajudarmos o nosso próximo, né? Então, nosso próprio mestre, né, fez muita coisa aqui no mundo sem cobrar um centavo de ninguém, né? E muitas vezes achamos que não podemos ser como ele ou fazer coisas que ele fazia, né? Na verdade nós podemos, basta que a gente consiga mudar também, né? Veja que há muitos médios, né, às vezes, que inclusive já vimos, que de uma reputação moral muito baixa conseguiram fazer grandes obras, porque a espiritualidade superior, ela também usa essas pessoas. Nós não somos melhores que os nossos irmãos que erram mais que a gente, não é? Porque nós também erramos, então só por esse motivo não somos melhores que eles. Mas é óbvio que se nós nos melhorarmos, conseguirmos avançar, nós teremos talvez o mérito de podermos trabalhar com entidades de muita luz, de muita sabedoria, e que poderão nos ensinar muita coisa se estivermos abertos para isso, não é? Então o mundo vai seguir como ele é, né? Eu acredito, pelo que eu tiro da mensagem, é que essas pessoas não ficarão aqui. Pessoas que não se adequarem às energias do planeta não ficarão aqui na Terra. Me parece isso, né? E ele termina dizendo: antes eram avisos, através das profecias e das previsões. Agora são sinais, e já estamos vivendo, né, alguns sinais. O próximo passo será decisivo, não duvide. Então, se nós não, ainda assim, depois de toda essa pandemia, não conseguirmos nos modificar em alguma coisa, bom, o próximo passo vai ser para resolver. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, eu começo a acreditar nisso, não é? Porque as evidências estão aí, não é verdade? Muito bem. E aí eu perguntei para ele o seguinte: falta muito tempo para a transição acabar, né? Essa transição planetária que estamos vivendo? E ele diz assim: tudo o que acontece no mundo ocorre com a vontade do Criador. Como bem sabes, nenhuma folha cai da árvore sem a vontade do Pai.
Assim, no momento certo, as coisas irão acontecer e todos verão. O imediatismo humano não faz parte das virtudes espirituais superiores. A mudança já está acontecendo. Como disse, se o ser pensante e vibrante não mudar, as consequências serão cada vez mais imperiosas e em uma frequência maior do que se imagina. Então aqui eu meio que tomei um puxão de orelha, né? Quando ele diz que o imediatismo humano não faz parte das virtudes espirituais, não é? Mas é natural a gente querer saber disso, né? Então, parece, assim, se nós refletirmos mais a fundo, parece que a espiritualidade, que não há para a espiritualidade e nem para nós nenhuma vantagem em saber o prazo que isso vai ocorrer. Justamente, meus irmãos, porque se nós soubéssemos o prazo, nós iríamos mudar, não por nós mesmos, mas mudar por obrigação. Então é muito óbvio, né? Quando chegasse no último dia do prazo, todo mundo ia se santificar, não é, meus irmãos? Então, isso é nosso, não adianta, né? Então a espiritualidade, sabendo disso, ela jamais, creio eu, vai nos informar quando a transição vai terminar. Ela já está acontecendo, né? Então, sem sabermos quando isso tudo vai chegar, mas diante do que estamos passando, é um momento para que possamos refletir, né? E colocando isso na nossa cabeça, nós possamos mudar, mas mudar de coração, não mudar por mudar, não é? Muito bem. Então, eu digo assim: entendo, amado irmão, as dores do mundo são criações de nossas formas de pensamento, de nossos sentimentos. Às vezes é difícil conter um sentimento negativo neste mundo desregulado, né? Eu quis dizer degradado, né? Pois também estamos aqui para errar e aprender. Como fazer então para errarmos menos? Então vem a resposta. Busque sua evolução, iluminação, busque a religação com o plano superior, não é? Busque a paciência, busque a perfeição, busque o entendimento. Se teu irmão do lado comete um erro, não o julgue. Se não podes fazer nada para ajudá-lo, né? Fique em silêncio, interno e externo. Se não podes conter a dor, aproveita ela, entende ela. Existe um porquê de ela estar contigo. Não dispute, porque não há vencedores. Todos são iguais e possuem a mesma oportunidade. Não tenha raiva e não a devolva, ainda que em pensamentos. A razão deve prevalecer sobre a emoção. Esteja sempre disposto a ajudar os que te chamarem. Faça-o de bom grado e com o coração cheio de alegria. Não seja pessimista, tudo está onde deve estar. Aceite a sua vida e tudo conforme está disposto à sua volta, pois lembre-se, estás em uma pequena passagem de aprendizado. Pensa no presente, deixe o passado e não se apegue no amanhã. A vida é o hoje para você, aqui e agora. Então, eu fiz essa pergunta porque, obviamente, né, meus irmãos, somos seres humanos e no estágio atual, né, em que nos encontramos, ainda temos muito que melhorar. Nós viemos aqui, obviamente, para errar e para acertar. E a espiritualidade, obviamente, sabe disso, né? Então, como errar menos? Então, aqui foi colocado, né, uma lista do que podemos fazer para nos errar menos. Claro que se nós formos olhar
tudo que foi dito ali é muito difícil, não é verdade? E só tem uma maneira de atingir ou de conseguir praticar tais opções, não é? É exercitando. Precisamos do exercício. E exercitando, aí sim, talvez a gente consiga chegar e errar menos, não é? Ajudar ao próximo, a caridade também é um meio muito grande de acertarmos, de nos corrigirmos, porque ela automaticamente, quando praticamos a caridade, a energia que nos toma, ela nos fortalece muito. Então nós nos religamos automaticamente com o alto, né? E isso ajuda, vamos dizer, a regular nosso campo áurico, nos colocando novamente em harmonia, e novamente em harmonia nós conseguimos pensar melhor, conseguimos enxergar melhor o caminho, não é? E a aceitação, a resignação, né? É outra virtude que também nos ajuda muito, né? Entender que tudo que está acontecendo é porque deve acontecer nesta época, né? Tudo está onde deve estar. Então, óbvio que nós estamos no meio da mudança. É complicado, meus irmãos. Nós não estamos mais em épocas que vivemos lá atrás, né? Onde as coisas eram um pouco calmas. Aliás, se formos olhar mais para trás, 500 anos, 800 anos atrás, nós vivíamos na Idade Média, né? Onde valia a lei do mais forte. Então, devia ser muito pior do que tem hoje, né? Pensem na peste negra que assolou a Europa inteira naquela época, né? E não tinha nenhum meio de combater. As pessoas morriam ali nas ruas mesmo, né? O cheiro era horrível, a contaminação era inevitável. Então hoje temos meios que a espiritualidade nos permitiu também para buscar harmonizar aonde há desarmonia. Então temos que pensar nisso, nessa questão também. O mundo, ele existe, ele vive em equilíbrio. Quando há um desequilíbrio, são dadas as condições de buscar o equilíbrio novamente. Esse é o nosso exercício aqui na Terra. Essa pequena passagem de aprendizado, como nos coloca esse mentor espiritual, né? E por fim, parece que ele nos coloca também, né, de desapegarmos questões pretéritas, né, e não nos preocuparmos com o amanhã, nos preocuparmos em viver dia após dia, porque é fato, cada dia que vivemos é um a menos que resta, e não sabemos, todavia, para onde quando isso aqui vai terminar, quando iremos desencarnar, né? Então é aquela história do carpe diem, né? É viver o hoje, viver o agora. Também é um grande caminho para se errar menos. Tá bem? Bom, e ele seguiu na resposta. Tenha fé, meu irmão. Todos os espíritos de luz estão trabalhando intensamente para modificar seu mundo para melhor, mas contamos com a ajuda de todos. O mundo espiritual e o físico são uma coisa só e coexistem eternamente. Assim, tudo o que fazes aí repercute aqui, e ao contrário também é verdadeiro. A gratidão abre portas e caminhos luminosos. Imagine seu mundo como seria ou como será depois da transição. É um exercício que precisas fazer diariamente, pois isso ajuda e muito a moldarmos esta obra-prima do lado de cá e do seu lado também. Os guardiões de luz estão fazendo um trabalho maravilhoso em libertar espíritos de irmãos em zonas de baixa vibração, além de converter espíritos trevosos. E isso ninguém divulga, e é compreensível, pois os seres humanos se acostumaram tanto com notícias ruins que quando chega algo bom, soa mal às mesmas.
Então veja, né, meus irmãos, é impressionante, né, essas palavras. Primeiro, quando ele coloca ali, né, que os espíritos de luz estão todos empenhados nesse momento, né, trabalhando, guerreando contra o lado negativo, para que a gente possa ter um mundo melhor, tanto no nosso lado quanto no lado de lá. Muitas vezes as pessoas talvez pensam que no lado de lá as coisas estão muito fáceis, mas na verdade não estão tão fáceis assim. Por isso que, como os dois mundos coexistem eternamente, como ele mesmo diz, nós precisamos fazer a nossa parte a fim de auxiliá-los, né? Eles lá já compreenderam isso, mas nós aqui precisamos. Então veja que eles também precisam de nós, não só nós precisamos deles. O trabalho é conjunto, o trabalho é único, né? E cada vez mais vai ser isso aí, né, meus irmãos? Cada vez mais, né? Aqui mesmo ele fala da questão de agradecer, né? O exercício da gratidão quando acordamos, agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, né? Por termos uma casa, um teto, né, uma cama para dormir, uma boa coberta, né? Às vezes temos um ar condicionado, temos alguma outra coisa, algum outro conforto, temos a comida, temos a roupa. Então, essas razões por si só já são suficientes para agradecermos, né? Agradecer por aquilo que temos. Alguns têm mais, outros têm menos, mas tudo é dado conforme o nosso merecimento, meus irmãos. Aceitem isso, né? E por fim, né, a notícia maravilhosa de que os grandes guardiões de luz, né, espíritos luminosos que conseguem entrar em zonas umbralinas, libertar nossos irmãos desencarnados que lá se encontram, e até muitos espíritos que já trabalham para aquele lado acabam se convertendo, aceitando, né, tomar um caminho de luz. Isso é uma notícia maravilhosa. Obviamente que isso é pouco divulgado, né? Existem outras divulgações, né? Mas não é a maioria do que se vê, porque realmente estamos tão acostumados em receber notícias ruins que quando chega uma notícia boa, né, a gente não dá aquela atenção, né? A gente não tem aquela felicidade, né? É como ele disse lá atrás: se chegasse um dia que Deus, nosso Pai, nosso Criador, chegasse materializado aqui no mundo, nós não iríamos ligar para isso, né? Tamanha é a cegueira em que nos encontramos, né? Mergulhados aqui no materialismo, né? Envoltos de tantas energias negativas e ruins, né? E aqui ele termina: nada como terminarmos um dia de trabalho e ver e contemplar o fruto do nosso labor. Assim ocorre aqui, meu irmão. Quando vimos aqueles nossos irmãos chegando em nossas colônias, as colônias espirituais, libertos dos grilhões da maldade, a fim de se regenerar e juntar-se a nós para a prática da caridade. É muita emoção nesse momento, e o melhor, conseguimos visualizar nossas auras brilhando numa mesma egrégora. É lindo sem igual. Então é algo que eu particularmente eu tento imaginar, né, meus irmãos? Lá eles conseguem enxergar os campos áuricos, né, aquelas luzes coloridas, né? Imagina no final, quando chegam aqueles irmãos e eles conseguem juntar todas as suas energias de felicidade, de alegria no coração, não é? De ver aqueles irmãos chegando, né, sendo libertos,
e os seus campos, eles se banham de tamanha felicidade e amor que os seus campos áuricos obviamente expandem e acabam se misturando, formando uma coisa só, né? É como se fossem, para mim, várias bolhas de sabão, aquelas bolas de sabão, né? Coloridinhas, se juntando umas com as outras e formando uma bolha única. Eu consigo, pelo menos, é o máximo que eu consigo imaginar, não é? Aquela luz colorida, aquela egrégora. Mesmo para aqueles que não são, os que são espíritas já devem ter visto, mas os que não são, eu aconselho que vejam o filme Nosso Lar. No final do filme, quando o pessoal desencarna durante a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, né, eles vêm chegando com aqueles irmãos, né, em macas, e aquele monte de pessoas, e tem um monte deles na porta da colônia para receber aqueles irmãos, né? Aquele momento é um momento que nos toca muito, é muito bonito. Então eu acredito que seja nesse momento em que eles se tomam daquela alegria toda, né, e causam essa energia. E eles conseguem ver isso, né? Então eu imagino realmente que seja muito, muito bonito de ver, né? Bom, e aí eu termino, né? Com a seguinte frase, né? Agradecendo, né? Gratidão, meu irmão, pelas suaves e sábias palavras. Aqui seguimos buscando ajudar na iluminação do nosso planeta e com a certeza de dias melhores. E aí eu tomo outro puxão de orelha novamente. Ele diz assim: para iluminar seu planeta, precisam se iluminar primeiro. A mudança vem de dentro para fora e não o contrário. Contem com a nossa ajuda amorosa e com a nossa proteção. Com muita coragem e perseverança, faremos um mundo melhor. Não esqueça, irmão, cuide bem de seus pensamentos, pois são como sementes. Se plantares boa semente, terás boas plantas e bons frutos. Porém, se plantares sementes ruins, terás ervas daninhas e frutos venenosos. Paz e luz. E aí encerrou a comunicação, meus irmãos. Então é muito edificante para a gente, né? Poder receber mensagens de espíritos assim, de grande porte, luminoso, vamos dizer, né? A gente faz isso com muita humildade. Isso não me engrandece em nada, obviamente. Eu sou apenas um instrumento, né? Mas eu fico feliz de poder receber essas mensagens, e muitas delas eu vou trazer nos nossos estudos, né? Essas orientações do plano superior. Eu acho que vale a pena, tá? Também não só dos espíritos superiores, mas aqueles nossos irmãos que se encontrarem em zonas umbralinas, né? Também, se a mensagem for didática, eu posso trazer aqui num outro estudo. Tá bem, meus irmãos? Então é isso aí, meus irmãos. Nós tivemos aí, né, essa mensagem tão grandiosa, luminosa, nos trazendo caminhos, opções de como podemos avançar nesse mundo de tantos problemas, de tantas desgraças, vamos dizer, né? Vimos aí a questão do coronavírus, né? Que para a espiritualidade parece ser mais um dos males, não é uma coisa tão tenebrosa,
apesar de ser mundial, né, e não temos encontrado a cura, tendo em vista que não encontramos a cura de males que vivemos diariamente, desde os mais pequenos, os mais comezinhos, até aqueles males de maior proporção. Então, fica aí mais uma reflexão, mais uma orientação, um estudo dirigido por uma entidade, por um mentor espiritual, que nos traz essas instruções. Essas meditações, essas psicografias eu não costumo realizar de maneira com muita frequência, né? Porque eu tenho que estar intuído para fazer isso. Eu até já tentei não fazer com mais frequência, me colocar à disposição, porém nada me foi chegado. Então elas são esporádicas realmente. Mas todas as mensagens que recebi nestes meses em que isso ainda é muito novo para mim, mas todas essas mensagens elas foram mensagens de grande valia, tá? Então essa eu quis compartilhar porque realmente nós ainda não tínhamos colocado o assunto em pauta nos nossos estudos. E eu considerei por bem, já que eu ia receber essa mensagem e me foi intuído que seria do coronavírus, né? Então eu fiz questão de compartilhar aqui no nosso grupo e no canal aí para o pessoal que acompanha de fora, né? Essas instruções, tá bem? Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo para vocês um excelente final de semana, tá? Da melhor maneira, como vocês puderem passar aí nas casas de vocês. Que o nosso Pai e Mãe, que é o nosso Deus Criador, abençoe a todos vocês, tá bom? Paz e luz, meus irmãos, e até a próxima.